Vou resolver uma questão aqui muito importante. Merece o seu comentário. Se você entender. Não entendi, escreva também que não entendeu. Mas se entendeu? Escreva. Eu entendi, Mura. Valeu. Que é a chamada substituição trigonométrica. Eu vou resolver devagar para que você entenda, sem pressa. Essa técnica aqui eu devo utilizar quando eu encontro situações de radicais assim. Aqui eu tenho uma raiz de 25 menos x à segunda. E quando tiver esse tipo de estrutura matemática, uma raiz de um número menos x à segunda, eu tenho um sapateado de catita. Eu tenho uma receita para você. Mas é uma receita que tem que ir devagar para você consumir ela. Você chega bem aqui, a jogada sempre será assim. Pega a ideia. Eu tenho esse meu radical, esse carinha bem aqui, que é o 25, você tira a raiz quadrada dele. Raiz quadrada desse número, raiz quadrada de 25, é 5. E a saída aqui será x igual a 5 vezes seno θ. Essa será a substituição que eu vou começar. Isso eu faço toda vez quando eu tenho esse tipo de radical. Um número menos x à segunda. Eu pego esse número, tiro a raiz quadrada dele, que é o a, que a gente chama de a. A raiz quadrada de 25 é 5, então 5 seno θ. Alguém perguntaria assim, mas Mura, meu nego lindo, por que a saída vai ter que ser dessa maneira? Porque, na verdade, é o seguinte, a saída, por que é pelo seno? Basicamente é essa. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo, não é isso? É, prof. Então, eu posso escrever 5 dividido por x igual seno θ. E o segredo é você lembrar que tem a ver com você montar aqui um triângulo retângulo. Você vem aqui, monta um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, você vai chamar um ângulo dele aqui de θ. Um ângulo agudo, você chama de θ. E aí você lembra da definição de seno, que seno é a divisão de um cateto oposto por uma hipotenusa. E quem é o cateto oposto? Ei, olha para cá. Seno é x sobre 5. Então, quer dizer que o cateto oposto é o x. E a minha hipotenusa é o 5. E aí eu queria um favor seu. Eu queria que você chamasse esse carinha aqui de y e utilizasse o teorema de Pitágoras. Sim, o quadrado da hipotenusa é igual à soma, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Após isso, você isola o y. Sabe o que ocorre quando você isola o y? Vai dar esse resultado aqui. Raiz quadrada de 25 menos x à segunda. Ficou dessa maneira aí. E alguém pergunta, Mura, é aquele radical que aparece lá, as coisas se encaixaram. Verdade. Agora faz sentido, né? Esse triângulo retângulo e a saída ser pelo seno. Tá bom? Então, é isso que você entender. Primeiro, essa jogadinha bem aqui. Não adianta eu fazer nenhuma conta de primitiva se você não entende esse pedaço. Você tem que parar nesse pedaço, repete uma vez, repete até você entender. Ah, já entendi? Vamos avançar. Mura, eu não posso cortar esse aqui com esse, Mura, não posso cortar. Não faça isso. Não deixe o inimigo agir na sua vida. Por que eu não posso cortar? Porque aqui é uma subtração. Quando tem subtração ou então soma, você não pode fazer essa simplificação. O coração não aguenta. Não faça isso. Agora eu vou substituir. Acompanha na manha. Então aqui eu vou ter a primitiva. Primitiva de quem? Agora eu vou substituir os meus valores. Aqui eu vou colocar a minha fração. Aqui eu vou ter o seguinte, raiz quadrada de 25 menos x à segunda. Quem é o meu x? Meu x é 5 seno. Então, vai ficar assim, entre parênteses, 5 seno elevado aqui à segunda. Vou colocar assim, 5 seno elevado à segunda.
Embaixo, fecha a nossa raiz aí, ó. Fechar aí o radical. Ótimo, não cortou nada aí. Dividido por x a segunda. Quem é o meu x? 5 seno. 5 vezes seno de θ elevado à segunda potência. Erasmuro é muito seno, mas calma, que é assim mesmo. Dividido, bem, aqui eu já fiz, aqui do lado, eu tenho dx. O que é dx? A derivada. Opa, eu estou te dizendo que eu tenho esse meu x aqui. Eu vou ter que derivar esse x. Vou derivar x em relação a θ. É a regra da cadeia. Se faz assim, ó. Derivada do 5 aqui, ó. Derivada de x. Essa linha que eu vou derivar. Deixa eu até marcar para você não se perder. É aqui que eu vou derivar, tá? Derivada de 5 seno θ. O 5 sai. Teorema de Namarra. Tira Namarra esse número 5. Tirei Namarra. Coloque aí, por favor. 5. Agora eu vou derivar o seno. Opa, derivada do seno. Quero escutar quem é derivada do seno. É o cosseno. E não pode esquecer de colocar aqui no final o dθ. Tá? Eu olhei para cá para ver se não estava cortando um pedacinho na escrita. Também aqui está o meu dx. Erasmuro, vou ter que fazer sempre isso? Sim. É por isso. Se eu fiz a substituição, eu vou trocar o x por essa expressão 5 seno θ, mas aonde for dx, tem que derivar o meu x. E aí eu vou trocar pelaquela expressão ali, que vai ficar 5 cosseno θ dθ. Na manha, para você não se apavorar aí. Show de bola? Agora a gente vai resolver algumas contas. Primeiro, essa raiz aqui eu vou fazer separado bem aqui. Depois eu apago, tá bom? Olha, essa raiz fica assim, ó. Só para você não ficar acumulando muita conta ali. 25 menos 5 à segunda é 25. Seno à segunda é seno à segunda. Ficou dessa maneira lá a nossa raiz. Show de bola? Agora eu posso colocar, não dá para cortar, ei, não faça isso. Ah, vou cortar 25, não faça isso. É uma multiplicação. O que você pode fazer é colocar o nosso 25 em evidência. Se você colocar o 25 em evidência, 25 dividido por 25 é 1, e 25 seno à segunda por 25 é seno elevado à segunda. Dessa maneira aí. Tem uma raiz aí. Só que aí você lembra, né, pelos poderes, você lembra que a raiz quadrada de 25 é 5, e aqui vai ficar 1 menos seno à segunda, que aí você recorda a fórmula fundamental. Porque a fundamental diz que seno à segunda mais cosseno à segunda vale 1. E aí, se você isolar o cosseno à segunda, fica que cosseno elevado à segunda é 1 menos seno à segunda. E aí eu te pergunto, apareceu essa expressão bem aqui, 1 menos seno à segunda. Eu te pergunto, quem é 1 menos seno à segunda? Aí você diz, Mura, 1 menos seno à segunda é o cosseno à segunda. E aí vai ficar dessa maneira aqui, cosseno elevado à segunda. E aí você calcula a raiz. A raiz quadrada de cosseno à segunda vai ficar cosseno bem aqui. Show de bola? Então, olha lá como foi importante. Eu precisei lembrar da fórmula fundamental. Seno à segunda mais cosseno à segunda é 1. Eu isolei o cosseno à segunda, que é 1 menos seno à segunda. Por quê? Porque eu percebi que quando eu coloquei em evidência o 25, apareceu uma expressão que deveria ser conhecida de você. 1 menos seno à segunda é cosseno à segunda. E aí eu substituí. Aí raiz de 25 é 5, cosseno à segunda é cosseno. Então, aquela minha expressão ali, ela é 5 cosseno θ. Então, eu vou apagar isso aqui agora e vou substituir naquele radical o valor que deu. Ah, amor, eu posso fazer separado na minha prova? Sim, até conselho para não ficar muito grande lá.
Então, olha lá. Está ficando assim. A minha primitiva. Primitiva de quem? Esse carinha aqui ficou 5 cosseno. Ó. 5 cosseno θ. Foi esse valor. Deixa eu até marcar. Foi esse valor que eu fiz separado. Está ali embaixo a conta. 5 cosseno. Vezes bem aqui, eu tenho 5 vezes cosseno. Aqui ao lado eu tenho dθ. E embaixo eu tenho, pega a visão, 5 à segunda, 25. E eu tenho seno à segunda. Seno elevado à segunda. Show de bola? Então, vai vendo aí. Opa. Não sei se você percebeu, mas eu tenho aqui um pachaca. Vou pachacar, porque eu tenho 5 vezes 5, que dá 25. Dividido por 25 embaixo vai dar 1. Pachacou. Pachacar é simplificar, é cortar. Então, em cima eu tenho cosseno vezes cosseno, que é cosseno à segunda. Então, em cima eu tenho bem aqui, olha lá, pega a visão. Em cima aqui eu tenho cosseno vezes cosseno, que é cosseno à segunda, dividido por seno elevado à segunda. E bem aqui eu tenho o dθ. Então, essa jogadinha bem aí, ó, né? Pega a ideia, pega a visão. Agora tem que calcular essa minha primitiva aqui, de cosseno à segunda dividido por seno à segunda. Tá bom? Vou apagar isso aqui, deixa eu apagar bem aqui. Agora eu gostaria, antes de eu continuar, que você recordasse um pouquinho o que é um cosseno dividido por um seno. Né? A gente aprende que tangente é seno por cosseno. E aí existe, amiga dela, a chamada cotangente. A cotangente é o cosseno sobre seno. Opa, eu já estou te dizendo que eu tenho aqui a primitiva da minha cotangente elevado à segunda. Então, é isso que eu vou ter que fazer aqui, a minha cotangente. E aí, é necessário sempre você fazer uma revisão de... Percebeu, né? Que a trigonometria bate forte aqui. Né? Não tem como você estudar isso sem fazer uma revisão das principais informações da trigonometria. E, por exemplo, vou puxar uma outra bem aqui. Tem uma fórmula bem conhecida, deve ser sua, que é essa aqui. Secante à segunda é 1 mais tangente à segunda. Tem essa. Tem uma outra, que é que você só coloca o có aqui na frente. Có aqui, có aqui. Então, tem uma outra que diz que cossecante à segunda é 1 mais cotangente à segunda. Por que eu estou falando isso? Que eu vou precisar que você conheça essa informação. Eu preciso que você conheça essa jogada, que é a minha, colocar assim, que a minha cossecante à segunda é igual a 1 mais cotangente elevado aqui à segunda. Eu preciso que você conheça essa jogadinha aí, que é só colocar cocó. Cocó ali, que você tem que saber essa, viu? Secante à segunda é 1 mais tangente à segunda. E cossecante à segunda é 1 mais cotangente. Por quê? Porque eu posso muito bem aqui isolar esse cara. Eu posso isolar a cotangente e substituir ali. Olha lá, eu vou ter aqui o seguinte lance. Eu vou pegar aqui, primitiva. Quem é a minha cotangente à segunda? É cossecante elevado à segunda de θ menos 1. Está bem aqui. Mura, da onde veio esse menos 1? Esse 1 aqui está somando, passou subtraindo, você isolou a cotangente. É assim que você obtém, se você não conhecia, a primitiva da cotangente à segunda. Você lembra que tem uma fórmula que relaciona ela, que é a cossecante à segunda menos 1 é a cotangente à segunda. Por quê? Porque agora eu posso calcular bem aqui a primitiva, porque é imediato. Eu posso calcular aqui a primitiva da cossecante. Essa aqui, ela é imediata. Deveria ser.
né? Deveria ser. Eu chego bem aqui e faço assim, ó. A integral, eu posso separar. A integral da soma ou da diferença, você pode separar em duas primitivas. Você vai fazer assim. Primitiva, você vai colocar aqui. Integral da primeira, da cossecante, aí coloco dθ, menos a integral de 1 dθ. Sempre nesse esquema que você faz aqui. E quem é a integral da cossecante? Eu tenho que lembrar da nossa querida derivada. E quando você deriva, né? Olha lá, tem que lembrar da derivada que vai me dar a resposta. E quando eu quero saber a primitiva da cossecante, eu estou perguntando quem eu derivo e da cossecante a segunda. Quem eu tenho que derivar? Ah, Mura, quem eu vou derivar? Você lembra. Vou colocar bem aqui. Derivada da minha tangente. Quem é a derivada da tangente? Da cotangente, melhor. Derivada cotangente é menos cossecante elevado à segunda. Ó, ali tem cotangente, ó. Cossecante segunda melhor. Show de bola? E agora, mas não tem o sal de menos. Isso aí a gente resolve. Tá? Você olhou para cá, porque quando eu quero saber a primitiva, eu quero saber quem eu derivo que vai dar a cossecante a segunda. Então já sei, Mura. Como não tem um menos lá, então aqui vai ficar menos. Vai ser menos a cotangente. Então você coloca, deixa eu mudar a letra para ficar mais bonitinho aqui. Menos a cotangente de θ. Essa jogada. Por quê? Porque se eu derivo a cotangente, vai ficar menos cossecante a segunda. Se tiver um menos lá fora, menos com menos vira mais. Está resolvido. Então, menos cotangente, aí menos. Quem é a integral de 1? Professor, x. Só sei fazer com x. Ei, aqui é θ. Se aqui é θ, então aqui vai ser θ. Porque seria, se aqui fosse dx, era x. Se é θ, mais a constante. Estamos quase no final da nossa questão. Show de bola? Então, você tem que saber esses detalhes. É isso que torna o assunto assim, que as pessoas falam assim, é muito complicado, porque são vários detalhes que você tem que recordar para você resolver a sua questão. Mura, não acabou aqui? Não acabou ainda por um detalhe. Qual é o detalhe? Esse θ, você inventou. Quem mandou você colocar θ aí? Eu não mandei nada, você colocou θ para resolver, porque a variável de origem é x. Então, eu tenho que voltar para a variável x. E é nesse momento que você vai entender que esse triângulo retângulo aqui, deixa eu pintar aqui para você. Esse triângulo retângulo aqui, ele é importante, porque é ele que vai me ajudar a voltar para a origem. Como, Mura? Eu não entendo. Venha cá. Você lembra lá dos conhecimentos de trigonometria? Então, vamos utilizar agora esses conhecimentos. Quem é a cotangente? É o inverso da tangente, não é isso? Se a tangente, você sabe muito bem o que é a tangente. Tangente é seno dividido por cosseno, não é isso também? Mas você sabe, mais importante para esse bate-papo aqui, é você lembrar que a tangente é o cateto oposto. Repita comigo. Tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. A cotangente é o contrário. A cotangente, ela vai ser o adjacente pelo oposto. O que eu estou te dizendo? Que você vai olhar para esse triângulo retângulo e vai dizer o seguinte, olha, eu quero a cotangente do ângulo θ. Quem é a cotangente do ângulo θ? Você vai escrever, que a cotangente será o cateto adjacente, raiz quadrada, coloque aí, filhão, raiz quadrada de 25 menos x a segunda, raiz quadrada de 25 menos x a segunda, cateto adjacente, pelo oposto, que vale x. É daqui que eu tirei esse cara, deixa eu marcar, menos a cotangente. Como é que muda? É o triângulo retângulo que é a minha salvação. Eu olho para ele e digo, aí, vem cá, cateto oposto pelo adjacente é a tangente. A cotangente é o inverso. É o adjacente pelo oposto. Então, eu divido o adjacente pelo oposto.
menos, e esse θ? Esse θ, na verdade, eu olho para cá para descobrir o θ. E eu olho bem aqui para essa expressão, deixa eu marcar. Essa expressão bem aqui. Porque o θ, eu tinha que isolar o θ, só que não dá para isolar o θ. E a gente usa uma simbologia. É o chamado arco seno. Quando eu escrevo isso aqui, deixa eu conversar com você. Quando eu escrevo isso aqui, seno de θ igual a x dividido por 5. Quando eu escrevo isso aqui para você, eu quero dizer algo. O que é que eu quero dizer? Que esse θ, ele é um arco, cujo seno dá x sobre 5. Repetindo aí, eu estou dizendo que o meu θ, ele vai ser um arco, escreva aí, um arco, cujo seno é x dividido por 5, mais a constante. Essa é a resposta. Ei, a gente não resolveu. Isso aqui, quando você escreve isso aqui, é a mesma coisa que isso aqui. Quando você escreve que seno θ é x sobre 5, você está dizendo que θ é um arco, cujo seno vai dar x sobre 5. É o que a gente faz aqui. Quando aparecer θ, a gente olha lá onde eu utilizei a substituição. Tá? Cuidado, que eu tenho vários alunos aqui. Aqui, essa simbologia ela é utilizada muito nos livros, né, no Brasil. Mas em outros países, nós não utilizamos muito essa simbologia. Nós colocamos algo que é a mesma coisa. A gente coloca assim, seno, vou até colocar, né? Eles gostam muito de colocar com i, já que é internacional, seno, mas pode colocar também com i. Seno elevado a menos 1, x dividido por 5. Então, se você pegar um livro e aparecer no livro seno a menos 1, é a volta. Tá? Essa é a volta, é o arco seno que nós usamos muito aqui. Então, pode aparecer arco seno, que é muito comum dentro do Brasil aparecer dessa maneira, mas em outros países aparece seno elevado a menos 1, que é uma outra simbologia, é a mesma coisa. Show de bola? Você vai resolver essa bem aqui, mesma ideia, e vai colocar nos comentários aí qual foi o resultado dessa questão.